Fala pessoal, tudo bom? O assunto de hoje é: tcharam! Saiu o edital da sua prova, aquele momento tão aguardado e esperado aconteceu. E aí? Para quem ainda não me conhece, eu sou auditora fiscal no estado de São Paulo e coach no Estratégia Concursos. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Aproveite e assine o canal. Toda quarta-feira eu estou disponibilizando novos conteúdos, ok? Bom, gente, então saiu o edital. Primeira coisa que eu preciso falar: calma. Ô Sil, você tá de brincadeira, né? Acaba de sair meu edital e você me pede calma. Eu estou desesperado. Eu vou dobrar a minha carga horária de estudo. Eu vou começar a estudar loucamente a partir do dia de publicação do edital. Vai começar fazendo tudo errado, então. Gente, olha só. Você precisa de um tempinho, de uns dias para reestruturar o seu planejamento de estudos, certo? Não comece a estudar loucamente logo no dia da publicação do edital. Outra coisa, não saia desesperado atrás de conteúdos e de disciplinas que eventualmente você não tenha a matéria, né? Alguma disciplina nova cobrada no edital. Aí você vê que o cursinho também não tem aquela disciplina, você compra um livro, uma bíblia a respeito, que nem tem foco em concurso público. Gente, calma. Logo após a publicação do edital, o cursinho, os professores, eles também precisam de um tempo para reestruturar o material. Os professores vão verificar, né? A aula que está ali disponibilizada já tem tudo que foi exigido no edital, precisa complementar alguma coisa, enfim. O cursinho vai ver, tem alguma matéria nova que foi exigida, ele vai correr atrás desse conteúdo. Gente, cada um faz o seu trabalho. Deixa o cursinho e os professores trabalharem nisso. Enquanto isso, você faz o seu trabalho, que é replanejar, remanejar o seu planejamento de estudos, certo? Só a título, assim, ilustrativo, na minha época, na época do ICMS São Paulo 2013, o edital saiu, gente, se eu não me engano, no dia 3 de janeiro. E eu estava viajando, eu fui viajar no ano novo. Eu pedi para os meus amigos concurseiros me avisarem caso saísse o edital. E eles avisaram. Claro, né, não vou falar que, nossa, eu fiquei super confortável com aquela situação. Mas eu só voltaria para casa depois de uns dias, então eu precisei dar uma segurada na onda. E posso falar, foi ótimo que isso aconteceu, porque eu me forcei a dar estes dias que são necessários para toda essa reestruturação do cursinho e dos professores. Quando eu voltei para casa, já estava tudo lindo, gente, já estava tudo pronto. Claro, eu perdi mais um dia para fazer o meu planejamento novo, certo? Mas em relação a conteúdo, já estava tudo publicado, tudo pesquisado, enfim, eu peguei tudo mais mastigado, sabe? E acho que isso é bem importante. Não gaste energia com o que não é necessário, certo? Bom, e agora vamos focar nesse seu trabalho, o que você precisa fazer no pós-edital. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que precisa ser feita é uma análise bem profunda do edital. O que precisa ser levado em consideração? Primeiro, se você pode fazer aquela prova, né? Verificar se não foi cobrado alguma formação específica ou algo do tipo, certo? Depois, você precisa fazer uma leitura profunda do conteúdo programático exigido no edital. Gente, não é para ler apenas o título ali das disciplinas, sabe? Por quê? Existem muitas disciplinas que são cobradas no meio de um conteúdo programático de outra disciplina. Então, sem preguiça nesse momento. É para ler o conteúdo programático todinho. Eu gosto muito de jogar o conteúdo programático para o Excel. Eu coloco item por item em linhas diferentes no Excel. Mas isso, gente, é coisa minha. Eu gosto de colocar a vida num Excel quase. Se você quiser apenas imprimir o edital inteiro para ficar com aquele conteúdo programático mais à mão, perfeito. Faça da forma como for melhor para você, certo? E outra coisa que precisa ser feita é o estudo e o entendimento da estrutura da prova. Então,
Quantas questões serão cobradas por disciplina? O peso de cada disciplina? Como vai ser a estrutura da prova? Serão por blocos de disciplinas? Quais disciplinas estarão juntas em cada bloco? Existe mínimo por disciplina? Existe mínimo por bloco? Existe mínimo total da prova? Todas essas informações, gente, são importantíssimas, certo? Você precisa destrinchar tudo isso. E aí, após analisado todo o edital, você parte para o seu planejamento do estudo. A gente começa o nosso planejamento descobrindo qual é o tempo disponível até a prova, qual é a nossa carga horária total disponível até a prova. Nesse momento, é natural a gente puxar um pouquinho, sabe? A gente considerar uma carga horária diária um pouco maior do que a gente vinha fazendo. Acho legal e natural. Mas, gente, sem considerar uma carga horária surreal, sabe assim? Porque aí você vai fazer um planejamento totalmente furado que não vai dar em nada, certo? Puxar um pouquinho, acho saudável, mas dentro da realidade, ok? E detalhe importante, eu gosto de calcular este total disponível de carga horária desconsiderando umas 2 semanas antes da prova. Esse tempo que eu desconsidero depende do andamento de cada aluno, né? Mas por que eu não somo essas últimas semanas? Porque eu gosto de fazer nessas últimas semanas o reta final, que eu vou falar disso daqui a pouquinho, certo? Então eu calculo o total de tempo disponível desconsiderando 2-3 semanas antes da prova, certo? Bom, depois que você descobriu o tempo que você tem disponível, você vai fazer a distribuição desse tempo pelas disciplinas. E aí, gente, você vai levar em consideração alguns critérios, como já concluiu aquela disciplina? É uma disciplina nova que você nunca viu? Qual é o peso das disciplinas na sua prova? Tudo isso tem que ser levado em consideração. E outra coisa, é neste momento que você vai analisar se é uma boa estratégia abandonar alguma disciplina. Quando você pode fazer isso? Quando não é exigido mínimo por disciplina, certo? E quando existe alguma disciplina que não tem uma boa relação custo-benefício. Do tipo, a disciplina é muito extensa e está sendo exigido pouquíssimas questões, 2-3 questões. Poxa, não vale a pena. Ou se você tem muita dificuldade naquela disciplina, né? Você sabe que vai demandar muito tempo, muita energia para você compreender. Se não houver o mínimo por disciplina, talvez seja uma boa abandonar a disciplina. Certo? Olha só, na minha prova ICMS São Paulo, eu abandonei matemática financeira e estatística. Sempre fui mal em exatas e decidi abandonar. Essas disciplinas estavam na P1, na primeira prova, tinha mínimo por prova. Então, eu tinha a necessidade de compensar esse abandono em outras matérias. Por isso que eu falo que economia para mim era muito importante, porque também estava na P1, então eu compensei em economia, português, administração pública, enfim. Eu sabia que outras matérias que estavam ali naquele bloco de disciplinas, eu conseguiria garantir o mínimo. Por isso eu decidi abandonar exatas, certo? É neste momento que você deve fazer essa análise. A priori, gente, num pós-edital, todas as disciplinas do edital entram no ciclo de estudos. Todas. Exceto esses casos em que rola abandonar alguma matéria. Pessoal, depois que você fez a distribuição da carga horária entre as disciplinas, é hora de começar a brincadeira de verdade, certo? Lembrando sempre que essa distribuição da carga horária, ela pode ser remanejada, né? Conforme houver necessidade. No final de cada semana, dá uma olhadinha nisso e aí você reestrutura se for o caso, certo? Bom, e o estudo propriamente dito, nesse pós-edital? Como que eu gosto de fazer? Gente, seguinte, para matérias concluídas, matérias que você já finalizou,
Observe, analise se você realmente estudou tudo que está sendo exigido ali no edital para aquela matéria, certo? Se tiver algum assuntozinho que você não estudou, dê prioridade a isso. Vai matar esse assunto que você ainda não viu. E depois disso, comece a revisar toda a disciplina. Como eu gosto de fazer essa revisão? Através de exercícios. Então, gente, é pegar a lista de exercícios de cada aula e refazer. E aí você foca a revisão da teoria, tomando como base os erros que você cometeu na lista de exercícios, certo? Para matérias novas. Bom, é natural que ela ganhe uma carga horária um pouquinho maior, certo? E aí, gente, é o estudo tradicional. Leitura da teoria no PDF e resolução de questões, certo? O que eu gosto de fazer é o seguinte, eu faço um cálculo para saber quantas aulas eu deveria estudar por semana para garantir a conclusão daquela disciplina até o dia da prova, já desconsiderando aquelas semaninhas que eu deixo de reta final, certo? Se eu chegar num número muito absurdo, tipo, nossa, eu teria que estudar 5 aulas na semana, aí vai de pessoa para pessoa, né? Tem gente que prefere garantir as 5 aulas por semana, garantir que vai finalizar a matéria, porque entende que é mais interessante e tal. Agora, eu seguiria o curso normal, né? O andamento normal na minha velocidade. E eu preferiria levar metade de uma disciplina para a prova, mas levar com qualidade, do que levar uma disciplina inteira que eu estudei na correria e tal. Isso, gente, eu prefiro assim, tá? Mas assim, existem esses dois modos de lidar com matérias novas, ok? Para matérias em andamento, saiu o edital, estava no meio de uma disciplina. Bom, pessoal, vale a pena finalizar essa disciplina, sempre prestando atenção se todos os assuntos estão sendo cobrados no edital, certo? E depois que ela estiver finalizada, use a técnica que eu falei para disciplinas finalizadas, ok? Um detalhe bem importante que eu queria deixar aqui para vocês. Num pós-edital, gente, eu não deixo no ciclo todas aquelas revisões de 24 horas, 7 dias e mensal, ok? A gente precisa otimizar o tempo, né? Eu só mantenho no ciclo as revisões de 24 horas. E essas revisões de 24 horas, elas devem acontecer para disciplinas novas e para assuntos novos, né? Que você ainda não estudou, de matéria que você ainda não concluiu, certo? Então, gente, manter só a revisão de 24 horas, focando em assuntos e disciplinas novas, né? Porque aquelas disciplinas já estudadas, na verdade, durante o estudo ali no ciclo, você já tá fazendo uma grande revisão. Então, não tem necessidade de fazer a revisão da revisão, ok? Entendi, pessoal? Um assunto que precisa ser tratado neste tema de estudo pós-edital é o reta final, que é esse procedimento que eu adoto nas semanas que antecedem a prova, certo? Acontece que eu preciso falar sobre o reta final de forma mais detalhada. Então, eu vou fazer um vídeo novo só sobre o reta final. Vou gravar agora mesmo, ok? Mas vou publicar então na próxima semana, certo? Então, vai ficar um vídeo como complemento deste aqui, ok? Não adianta eu falar desse reta final de forma assim, né, sem detalhes, falar por falar, e aí vocês não vão conseguir implementar mesmo nos estudos. E pra mim isso não é interessante, tô aqui pra ajudar, né? Então preciso fazer as coisas de forma bem feita, ok? Então, vídeo da semana que vem em complemento a este, certo? Por hora, eu espero que tudo que a gente conversou aqui neste vídeo ajude vocês a fazerem um bom planejamento aí neste período tão importante que é o pós-edital, ok? Lembrando, gente, que assim, este período, claro, é aquela corrida contra o tempo, né? A gente dá sempre aquela puxada, porém, ele não substitui de forma alguma uma preparação sólida, uma preparação de qualidade.
Não adianta você fazer uma preparação de qualquer jeito e tentar tirar o prejuízo, correr atrás do prejuízo só no pós-edital. A gente já sabe, né, bonitinho, que estudar só depois do edital, maior furada, ok? Bom, é isso. Então, até a semana que vem, quando a gente conversa mais um pouquinho sobre esse assunto. Rebentem aí de estudar e até a próxima. Beijo!